Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que hoje já começou chegando no meu WhatsApp, meu irmão me mandando, falando, e aí, o que você acha desse assunto? Você acha que é preocupante? Já me deixou pilhado já. Aí você pega bem o texto que eu vou mostrar para vocês. Não está na tela, deixa eu mostrar aqui. Mark Zuckerberg anunciou o começo do fim para programadores da Meta e outras empresas deverão fazer o mesmo em 2025. É tipo, quem escreveu foi Gabriel Salles, da IGN, né? IGN, sei lá como fala o nome desse site. br.ign.com. Acho que é IGN, se eu não me engano. E aí ele trouxe esse ponto de vista dele, tá? Deixar bem claro que é o ponto de vista dele, do jornalista que escreveu essa matéria, tá? Não necessariamente precisa ser essa impressão. Muitas vezes se coloca um texto como esse só para poder trazer um sensacionalismo para poder ter clique. Basicamente é isso, tá? Então não necessariamente isso possa ser exatamente como está descrito aqui. No final das contas, você vai ver na matéria que muda um pouquinho o ponto. Mas vamos lá. Se ele realmente fizer uma coisa dessas, pode ser que, de fato, algumas empresas sigam esse padrão, né, de querer seguir essa ideia de utilizar IA. Existem já empresas que estão fazendo isso, e aí não está dando muito bom não, tá? Eles estão voltando atrás, tá? E tem algumas coisas que a gente vai discutir aqui, que eu quero falar a respeito para vocês, sobre realmente se IA tem esse poder para fazer esse processo, tá? Então, seguindo aqui na matéria, ó, sabíamos que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde, mas era difícil imaginar que aconteceria em um futuro próximo. Mark Zuckerberg, CEO da Meta e fundador do Facebook, anunciou sua intenção de usar IA para fazer o trabalho que até agora era feito por programadores que ganhavam cerca de $500, $1.000 por ano. Assim, a ideia de tentar substituir programadores já não é muito nova, né? A gente tem essa ideia desde que começou ali o processo de utilização de inteligência artificial. As pessoas têm essa mania de querer ver o fim das coisas, porque é tão bom que o pessoal tem medo de que acabe. E aí fica fazendo esse processo. Será que vai ser o fim? Será que vai acabar? Será que não sei o quê? Isso não só com a área de TI. Se você observar, até mesmo com tecnologias, né? Quando surgiu o Flutter, o pessoal ficou, será que o React Native vai acabar? Surgiu lá o BAN, será que o NPM vai acabar? Enfim, sempre tem essas historinhas aí, né? Aí beleza, aí, ó, como ele disse em uma entrevista em um episódio recente do podcast Joe Rogan, o Joe Rogan, para quem não conhece, ele é famoso por podcast, né, lá nos Estados Unidos principalmente, e ele faz com várias pessoas interessantes, assim, o podcast dele é bem assistido. E aí o Mark Zuckerberg participou do podcast dele e deu algumas declarações, não só essa, mas algumas outras, tá? Então ele está dizendo que 2025 provavelmente será o ano em que a Meta e outras empresas do setor terão uma inteligência artificial que pode ser uma espécie de engenheiro de nível médio. Você tem uma empresa que pode escrever o código. Um engenheiro de nível médio, ele não consegue tomar certas decisões, tá? Um engenheiro de nível alto, ele consegue tomar decisões mais assertivas e consegue guiar a empresa para caminhos que são mais certos, corretos, né? Mas um desenvolvedor de nível médio não. E assim, se você for observar no seu uso, não sei se você usa inteligência artificial, se você usar Gemini, então você está na roça, mas se você usa ali um chat GPT, se você paga inclusive, você pode observar que tem coisas que eles não resolvem, né? Para quem usa gratuito, isso pode ser um pouco mais recorrente. Para quem usa pago, pode ser que seja menos recorrente. Mas, de qualquer maneira, existem coisas que a IA não consegue fazer, como alguns pensamentos que não são tão lógicos. Tá? Exemplo, existem algumas estratégias que a empresa precisa com relação a código, não estou falando nem com relação a produto, que uma pessoa pode sentir mais do que uma IA. Né? Então, essa pessoa que sente esse processo, tem esse feeling que uma IA, algo mecânico não tem, pode fazer grande diferença numa tomada de decisão. Tá? Então isso IA não tem e nunca vai ter, provavelmente. Mas enfim, um programador está fazendo algo que substitua programadores. Isso é muito interessante. Mas seguindo aqui, vamos lá para baixo que é o mais interessante. Quando perguntado sobre o que mudanças como essa significa para os engenheiros humanos, Zuckerberg diz que a mudança os ajudará porque eles poderão ser muito mais criativos e serão liberados para fazer coisas mais loucas. Nesse ponto aqui, ele dá a entender que ele não tem intenção de substituir. Ele tem a intenção de trazer como ferramenta para esses desenvolvedores, ou seja, não é uma substituição.
Pelo menos é o meu entendimento aqui, tá? Não sei se eu estou muito louco. Com o surgimento de agentes de IA que estão se tornando funcionários virtuais capazes de realizar tarefas complexas sem a intervenção humana, as grandes empresas que estão adotando modelos semelhantes acabarão arrastando as demais, definindo a tendência. Então, aí aqui também já chega numa opinião do próprio autor da matéria, tá? Não sei, na minha impressão aqui é que tá um pouco raso essa impressão, sabe? É só um sentimento, ele tá falando isso, talvez aconteça, sabe? Esse tipo de coisa. Então isso daqui a gente já pega que não tá tão certo assim de que isso que o Zuckerberg disse vai substituir desenvolvedores. Essa matéria aqui tá com mais cara de ser matéria mais para poder chamar atenção do que qualquer outra coisa. E chamou, né? Porque eu tô fazendo aqui um react a respeito. Mas é para a gente ponderar sobre esse novo movimento, né? A gente está começando 2025 e aí a gente tem ali os movimentos a respeito de inteligência artificial que afetam diretamente a área de TI. A área de TI é conhecida por ser mais estável, por ser uma área em que a gente consegue ali, mesmo com algumas situações ruins na economia do país, etc., a gente oscila ali de valores, mas a gente não tem uma queda tão significativa que seja marcada como um fim ou como um possível fim da nossa área. A área sempre está estável, de certa forma, né? Na época da pandemia, por exemplo, teve um grande boom, né? Algo impensado. Ninguém imaginou que ia ter um boom como teve. Assim, a área de TI ela tem umas peculiaridades e as pessoas elas ficam nessa expectativa com relação à inteligência artificial. Mas uma coisa a gente tem que ter na cabeça. Hoje a gente tem, sempre, hoje não, né? A gente sempre tem ali a camada superficial de uma tecnologia grande. Então, sempre quando chega para nós simples mortais alguma coisa, chega algo que é defasado, foi visto ano passado, foi testado ano passado. E aí a tecnologia de hoje realmente é mais atualizada e que essas pessoas, como por exemplo o CEO da Meta, têm acesso, pode não estar no nosso alcance, eles podem estar sabendo muito mais do que a gente. Então tem esse lado aí, pode marcar realmente uma mudança de chave que a gente não esteja vendo, né? Que a gente não esteja enxergando. Então sim, pode acontecer da gente ter ali uma demissão marcada por conta de substituição por uso da IA. Mas eu acredito que muita coisa é de transformação. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, se você não assistiu nenhum vídeo aqui do canal, dá uma olhadinha no nosso canal, tem bastante vídeo interessante, inclusive que eu falo a respeito disso. A gente tem ali, não substituição, mas sim um apoio, né? Algo que auxilia a gente para trabalhar. Então, se você que hoje está trabalhando numa empresa, está lá tranquilinho, está na sua zona de conforto, de repente não sabe muito o que fazer, quer estudar lá um back-end, você quer de front, ou você quer de back-end, quer estudar front, ou quer ver ali um IA só porque você quer implementar numa aplicação, eu te aconselho a estudar a respeito. Python é uma ferramenta, é uma linguagem que hoje está muito mais integrada e alinhada com essas expectativas. Python seria uma linguagem que hoje, por exemplo, eu tiraria o meu tempo para aprender, porque ela tem várias ferramentas de IA que nos auxiliam a fazer o entendimento de como que é esse processo e conseguir se infiltrar nessa área, sabe? As empresas vão exigir mais disso, vão usar mais IA e provavelmente vão procurar mais desenvolvedores que estejam alinhados com esse tipo de conhecimento. Se você está estagnado na sua linguagem, se você se tornou um especialista em, sei lá, uma framework, eu te sugiro dar uma olhadinha em alguma ferramenta que esteja alinhada com IA. A que eu mais conheço, que eu mais estou vendo, é Python. Tem outras, óbvio, mas Python hoje está bem, bem forte nesse sentido. É uma que eu começaria hoje, por exemplo, tá? Então, esse é um conselho que eu te dou e é o que eu vou tentar seguir, beleza? Se você discorda do que eu falei aí, coloca nos comentários. Se você concorda, escreva por gentileza a sua perspectiva, vamos trocar ideia, mas não esquece de curtir o vídeo, tá? Curtir é importantíssimo, porque se você não curte, você assiste e não curte, o YouTube acha que você não gostou e aí não indica para outras pessoas, beleza? Então não esquece não, bota seu like aí. Fechou? Então é isso, até a próxima, tchau.